Oi, eu sou a Júlia. Eu sou o Mickey E esse é o TV em Cores. Então, gente, essa semana a gente decidiu falar um pouco de jogo, já que a gente não fala muito aqui no canal. Apesar do nosso maior vídeo do canal ser sobre jogos, as E- lésbicas, aquele vídeo da visibilidade lésbica que a gente fez na playlist. Sim. Então, se você ainda não assistiu, vai dar uma olhada, vai estar aqui no card. É jogos e lésbicas. Sim, não tem como. E aí a gente percebeu que a gente devia fazer um top 5 jogos que a gente acha que todo mundo deveria jogar. Top 5, assim, 2 dos meus jogos preferidos, 2 da Júlia e um que, assim, a gente ama de todo o nosso coração e alma e existência. E Já qualquer- sabem qual é, ok. Pois é. E algumas menções honrosas, né? Sim, sim. Bem, antes de começar o ranking, assim, de fato, tem 2 jogos, assim, que eu adoro. Eu sei que, assim, a qualidade é bem debatível, mas eu gostava bastante, que eram jogos de PlayStation 1 do Harry Potter e do Homem-Aranha. Eram jogos bem divertidos. E, assim, eu acho que do Harry Potter, o melhor jogo é de PlayStation 1, talvez PlayStation 2, só que era um jogo, assim, eu era pequenininho e tal, Sim. então era muito divertido. E eu aprendi muito inglês com eles, ainda que fosse um inglês, assim, que ele nunca fosse usar, cheio de super-heróis e tal, mas foi importante pra mim. E é fofo. Sim. 2 jogos que eu joguei quando criança e que mexeram muito comigo foram Final Fantasy 2, que no caso eu acho que é 4, porque nunca fez sentido isso, que era pra Super Nintendo. Era o meu jogo preferido e foi uma das maiores tristezas da minha vida eu não consegui zerar, porque ele era em inglês, eu não entendia o que eu tinha que fazer. É difícil. E Donkey Kong Country. Então, mas assim, eu acho um puta jogo. É um puta jogo! É incrível! E assim, são macacos! Maravilhoso. E você pode subir num rinoceronte. Sério, aquele jogo não tem erro. Não tem erro, pode fazer o quanto quiser. Quanto pode fazer Donkey Kong o resto da vida? Eu vou continuar querendo jogar. Então, assim, mexeu comigo na infância, mexe comigo até hoje. Sim. Meu primeiro jogo da lista, assim, eu fiquei em dúvida qual da saga escolher entre Resident Evil 2, 3 e 4. Mas eu acabei escolhendo o 2, por mais que o 4 eu ache assim, uma obra-prima. Adoro o 3. Parando assim pra pensar, eu sempre gostei mais de Resident Evil 2 porque foi meu primeiro contato com um jogo de terror. E assim, eu jogava tremendo, mas eu já adorava. E foi uma das primeiras vezes que eu acabei vendo que eu falei, ok, eu gosto dessa sensação. Eu gosto de, tipo, morrer de medo, mas assim, quando eu consigo ganhar daquele chefão, quando eu consigo matar aquele filho da puta zumbi, aquela carga de energia que vem, tipo, é muito bom, muito, é gostoso. E assim, a história do 2 e do 3, do 4 eu acho que assim, até o 4 Resident Evil era sensacional. E também tem a questão que é um jogo assim que você tem 2 jogos em um, por mais que tenha algumas coisas parecidas e tal, e os dois complementavam, eu achava aquilo genial. E marcou bastante pra mim porque foi o primeiro jogo que eu vi assim, história, e tinha susto, e tinha uns personagens assim, que você tinha que saber toda a história prévia pra poder entender aquele jogo. Então tinha uma continuidade que eu gostava, que antigamente eu achava que só existia em filme, e eu vi ali em jogo e falei, cara, isso é muito foda. E eu acho que também minha paixão pra PlayStation começou ali. E assim, amo terror, amo Resident Evil. Os filmes também, os filmes são sensacionais. Ninguém fala mal dos filmes aqui nessa casa. Os filmes são uma delícia. E é esse. Esse é o meu primeiro jogo, Resident Evil 2. Bom, o Mickey teve essa paixão pelo PlayStation desde sempre, mas eu sempre fui Nintendo. Todos os Zeldas pra mim são muito bons, do Super Nintendo até o Switch. Mas o que eu joguei e que eu fiquei com um carinho muito grande foi Skyward Sword, que era pra Wii. E saiu pra Wii U. Quando eu joguei, eu já tava acostumada, eu já tinha jogado o anterior, que era o Twilight Princess, não saiu tão separado, tão longe um do outro. E aí eu esperava um jogo um pouco mais dark, com os personagens que não se envolvessem tanto, porque no Twilight Princess não tem isso. A Zelda é a Zelda, você é você. E no Skyward Sword você começa com o melhor amigo da Zelda, você é o Link, o fofinho, o que cresceu com ela, que tem uma crush. E aí você vê uma relação de você ter que salvar a Zelda, porque basicamente todos os jogos de Zelda você tem que salvar a Zelda. Nintendo, você tem que Nintendo, salvar. você tem que salvar alguém, você tem que salvar a Peach, você tem que salvar a Zelda, você tem que salvar as pessoas. Principalmente as mulheres. Sim. Meio chato, porém a gente entende. E aí, quando você vai atrás da Zelda, você não vai atrás da Zelda porque ela é a Zelda. Você vai atrás da Zelda porque ela é, sabe, sua amiga, você tem um carinho. E você quer que ela fique bem, sabe? E você se sente meio mal por ela ter sido sequestrada, como sempre. É chato. É chato. A mecânica do jogo eu gostei bastante, os vilões eu achei muito bons também, mas a relação Link-Zelda pra mim foi uma das melhores. É incomparável. E assim, mexeu muito comigo porque eu não esperava. Eu achava que ia ser um jogo tão legal quanto Twilight Princess, mas que seria muito menos emotivo do que foi.
Meu segundo jogo da lista é um que foi do PlayStation 3, tem outras plataformas, não é exclusivo. Só que assim, quando eu joguei no mundo abril, eu falei, meu Deus, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. E sempre que possível, eu sempre volto, que é Skyrim. Skyrim, eu não consigo superar aquele jogo. Eu consigo superar jogos que eu gosto, assim, eu consigo deixar, pô, zerei, já joguei. Eu não tenho muita necessidade de ficar rejogando jogos que eu já terminei, que eu gosto. Só que aquela coisa, Skyrim não termina. Assim, Não termina! Tem uns RPGs que não acabam. E é aquela coisa, assim, é que a gente tá com o PlayStation 4 agora, mas o PlayStation 3, sempre que possível eu tô lá jogando Skyrim, porque aquele mundo não cansa, assim, a Bethesda dela já fez outros jogos bons, tem Fallout 4 e tal, mas não cansa, assim, tem sempre algo pra fazer, tem sempre um demônio pra matar, tem sempre uma arma nova pra pegar, e ele é muito envolvente, assim, eu acho que quando você entra naquele mundo, você dá pra comprar muito aquela ideia. Assim, os gráficos eles já estão batidos um pouquinho, só que o gráfico nunca foi uma questão pra mim. Eu consigo, assim, superar. Tô aí com Resident Evil 2 no meu coração. Tô esperando até agora a Bethesda conseguir fazer um Elder Scroll que supere o Skyrim. Gosto muito do Skyrim. E, assim... Eu faço assim, porque eu não fiquei tão encantada quando eu joguei. Eu vi que eu achava muito lindo, mas eu joguei e falei, tipo... Assim, porque eu não gosto muito de tiro. O Fallout Sim. Eu até gostei, só que, cara, você chegar e pegar uma mãozinha com fogo e uma espada na outra e começar a matar, tipo, é incrível. E é isso, Skyrim é um puta jogo e até agora eu não consigo esperar. Diferente do Mickey, eu amo gráfico. Pra mim, assim, o gráfico ele mexe muito porque um jogo bonito ele me emociona demais. E um dos jogos que eu joguei que mais mexeu comigo foi Journey. Tá aqui, em algum lugar aqui, lindo. Primeira vez que eu joguei Journey, é um jogo muito curto. Eu lembro que eu parava e eu ficava olhando e deixava o bonequinho paradinho, porque eu ficava, gente, isso é muito lindo. E a questão de não ter conversa, de não ter muita coisa pra fazer além de, tipo, seguir o seu caminho e fazer o que você tem que fazer no jogo, e você conhecer uma pessoa que você não consegue ter contato, você só faz um sonzinho, aquilo mexeu comigo de um jeito, porque era um carinho que aquela pessoa tinha com você tinha com ela, e você não faz ideia de quem ela é. E no final do jogo ele mostra os companheiros que você teve ao longo do jogo. Eu ficava, cara, eu posso procurar essa pessoa depois, sabe? E, assim, até hoje não consigo superar, quero comprar pro PlayStation 4 pra poder ficar jogando. Porque é um jogo que, quando eu não tô bem, é um ótimo jogo pra jogar. É um jogo que me faz bem, que me deixa em paz, e que é bonito. E é isso, é só uma jornada. Assim, é bom ter isso também. Journey não me afeta tanto, porque assim, eu entendo, ele é bonito, os gráficos são maravilhosos, só que eu acho que é muito conceito, tem muita coisa assim que você tem que... E assim, eu respeito o que tá acontecendo, eu respeito quem tem isso, mas eu não tenho muita paciência pra isso. Eu particularmente prefiro Flower, acho ele mais, a historinha, sei lá, funciona, me ateve mais, só que eu respeito quem gosta, eu entendo total, e assim, vai lá, joga, seja feliz. Mas pra mim é o segundo, a Journey. Nossa menção honrosa aqui, gente, é Portal 2. Portal 2, assim, assim, o ser que ia ficar no centro do nosso painel tinha que ser alguém muito importante, muito foda e que, assim, se garante. E Que é esse ser é a GLaDOS. GLaDOS eu acho que é o personagem mais passivo-agressivo, bem construído da história. Não tem como não gostar. E assim, tem muita dinâmica boa naquele jogo, mas a GLaDOS, você espera pra ver ela. Você passa assim, ok, eu vou fazer o puzzle, tranquilo. Cadê a GLaDOS pra me maltratar? E toda vez ela vem com uma maldade atrás da outra. É maravilhoso. Pra quem não conhece o Portal, a gente tá falando mais do Portal 2, mas obviamente tem um. Ele basicamente tem uma historinha ali. Só que o grande atrativo do jogo é a dinâmica de abrir portais em qualquer lugar ali do ambiente. E por si só, assim, a mecânica do jogo é muito boa. Só que assim, a narrativa com a GLaDOS é incrível, é incrível. É muito engraçado. Well done. Here come the test results. You are a horrible person. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Agora chegou o top. O Toppers. topper. Topzera, toppers. Não tem top suficiente pra falar desse jogo. Não tem. É Last of Us. É Last of Us. Não, a bicha é pra gente falar junto. Não, eu tô muito animada. Tá, a gente vai repetir ou a gente vai colocar isso? Não, a gente vai botar isso, é maravilhoso. Mas ok, Last of Us. Tá. Last of Us que não tem como. Last of Us
Fez a nossa amizade, né? Fala aí, porque... Né? Não, esse aqui foi tipo, a gente nem se conhecia direito, eu fui na casa dele pra umas festas e ele falou, você tem que jogar esse jogo. Você gosta de videogame? Eu, pô, adoro videogame. Não, eu lembro que eu perguntei, como é que tá o seu psicológico? Ah, é, a primeira coisa. Porque, assim, quem não conhece, Last of Us é um jogo muito pesado. Pra quem não conhece, a sinopse, assim, um pouquinho, bem rapidinha, fala sobre um fungo, que esse fungo, inclusive, existe. Ele afeta insetos. Ele consegue reanimar o corpo de inseto e tal, e ele consegue criar todo um ciclo de zumbificação desses insetos. Só que aí o jogo chega e fala o que aconteceria se esse fungo conseguisse afetar humanos. E aí ele acaba criando zumbis. E uma epidemia começa, e o jogo ele mais ou menos começa dali, daquele início da epidemia, e ele dá um salto no futuro. E conta a história do Joel, junto com uma menininha que é a Ellie. Não vou me alongar muito além disso. É um jogo que mexe muito com você, porque ele envolve muito a questão do o que é a humanidade, como a humanidade funciona, se o ser humano é bom... Não é. Spoiler, não é. Spoiler, não é. Como lidar com o apocalipse, mas não de uma maneira tipo, vamos matar todo mundo. Cara, a gente já entendeu. O que aconteceria com o apocalipse? Como é que o governo ia lidar com o apocalipse? Como é que as pessoas iam lidar com o apocalipse? E o mais incrível é como as pessoas conseguem virar sobreviventes. O que eu acho muito interessante de Last of Us é que, tipo, a história é batida. Você tem 1000 histórias sobre pessoas vivendo no apocalipse zumbi. Por favor, Resident Evil tá aí, 80 filmes, 80 jogos. Walking Dead, assim, o que não tudo. falta é história sobre isso. Sim. Só que a forma que a parte humana, a parte ali de relação, de se construir uma amizade, construir uma relação sobre família, sobre o conceito do que é a nossa sociedade, o que é ser um ser humano com uma boa índole. O que é índole? Tipo, eu lembro que tem uma cena que uma das personagens principais, ela nasceu nesse apocalipse. Então ela chega e acha um diário de uma menina, assim, do pré-apocalipse, quando a gente ainda estava, né, bem... Aqui. E aí ela chega e ela tá lendo e ela fala, cara, é sério que a preocupação era essa? Tipo, chamar o menino pro baile? Era isso que vocês se preocupavam? Tipo, A gente quer viver, eu tô sabe? tendo que matar pessoas, tipo, diariamente. E essa era a preocupação. Sabe, conceito de música. O que é música? O que era festa? Como é que festa funcionava? O que é dança? Sabe, tem algumas coisas que faz a gente repensar no como é que a gente vive, que são coisas que a gente trata assim como fúteis ou tipo dadas pra gente. A gente fala, mano, Isso pode acabar. são coisas pequenas, mas como é que a gente viveria sem isso? Sei lá, é incrível. E também tem a relação dos personagens. Sim. E além de tudo, a diversidade, assim. Sim, é incrível. Já começa... Você começa com o Joe, que você olha e pensa, mais um. Uhum. E aí você vai encontrando pessoas ao longo do jogo. E aí cada pessoa é extremamente interessante e você não consegue progredir o jogo sem eles. Não tem como. Eles não estão ali só pra, sei lá, fazer cota ou existir por existir. Eles são relevantes, eles fazem a história andar. E as características deles são... não definem eles definem aquela característica, sabe? A forma que eles lidam com o mundo é como eles são. Então, sei lá, a gente tem personagens que são LGBTs, a protagonista é canonicamente lésbica, e isso cara, isso é muito foda, sabe? Isso é muito foda. É um jogo completo, assim, muita gente queria transformar em filme, a gente não acha que vai dar muito certo, porque pra você sentir aquele jogo você tem que jogar, você tem que passar por aquilo, e você ser espectador não é o mesmo. A gente chegou a falar isso um pouquinho sobre adaptação de jogos pra filmes em um vídeo aqui do canal. E a gente fala um pouquinho disso. Falta essa necessidade de, tipo, a história só vai andar se você tiver fazendo ela andar, se você estiver no controle dela. Você tem que estar ali com o controle fazendo o que vai acontecer, quem vai sobreviver. E assim, é um jogo linear, ele não tem vários finais. Só que isso é uma outra beleza, eu acho, do jogo. Que, tipo, não tem pra onde fugir. E é tipo, sei lá, mas é a vida, gente. Você vai fazer aquilo, não tem muito pra onde correr. É uma história, você vai ter que aceitar que tem começo, meio e fim, mas o quanto ela afeta você é o quanto você joga ela, assim. Se você jogar por jogar, se você não levar a sério o que você tá vendo, se você não pegar os detalhes, porque assim, as coisas estão nos detalhes também, assim. Sim. Muita gente não percebe que alguns personagens são LGBTs porque não prestando atenção. Até o lore dele, então, sei lá, as cartas que você acha, os diários que você acha, você vê muita coisa ali de... Cara, isso é palpável. Isso é uma questão ali que existiria se isso acontecesse. Assim, os cenários também são muito incríveis. Você passa por algumas casas devastadas e você vê, cara, alguém viveu aqui. Cara, tipo, tem um copo ali, tem um brinquedinho ali que você fala... Cara, olha aqui pro quarto, exatamente assim, sabe? E, assim, é de uma beleza, assim, excepcional. Tanto na direção de arte, quanto no roteiro, quanto nos gráficos. Os gráficos são lindos. Na história... Na história, na mecânica... Sim, tudo. é impecável. Eu acho um jogo impecável. Eu acho um jogo impecável.
É um jogo que eu botaria no meu top 1. Tá aqui, Por inclusive. muito tempo. Tá aqui. Eu acho que nenhum até hoje superou pra mim. Então é isso, gente. Esses são os nossos jogos mais intensos. Pra gente. E aí a gente queria saber dos vocês. Vocês concordam com a gente? Vocês acham que tinha que ter mais algum nesse top 5? Esse top 5 devia ser maior? Tiraria algum desse top. E a gente também quer saber de vocês. Quais são os jogos que marcaram vocês, gente? Manda pra gente. Comenta os que a gente falou também, se vocês já jogaram, se vocês têm interesse. E se você gostou desse vídeo, já vai dando like aqui. Se inscreve no nosso canal também. Não se esqueça do sininho, O gente. sininho é muito importante, que é com ele que você vai receber notificações quando tem vídeo aqui no canal. E por fim, deem like lá na página do Facebook, facebook.com/canal TV em Cores. Isso aí. Se vê na próxima, gente. Vejam outros vídeos aqui do canal também, que a gente tem bastante. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.